Aleluia, glória a Deus. A gente já está dando início aqui a essa nossa primeira live do Ministério Apostólico ID. O nome da live é Cumprindo ID, né? E assim, o nosso intuito com essa live, meus irmãos, é justamente compartilhar com os irmãos palavras de Deus, testemunhos, trabalhos como esse do nosso amado irmão Ednelson, evangelista Ednelson, que vai estar falando sobre a missão Marajó. Eu quero começar aqui essa live contigo, depois desse louvor tão abençoado. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, mas eu queria assim que para que os irmãos tivessem a dimensão assim de quem é o Ednelson, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua salvação, de como foi o seu chamado, de como Deus alcançou a tua vida. E daí a gente vai desenrolando a live até a gente chegar aí na missão e em tudo aquilo que Deus tem te usado para fazer juntamente com os irmãos lá no Marajó. Amém. Como eu já iniciei, eu tinha um desejo muito grande de salvação, de entender a Bíblia. Porém, o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais, né? Até que venha alguém e nos mostre o caminho certo. E, graças a Deus, eu tive o privilégio e a alegria de ser amigo de grandes homens de Deus. Alguns já partiram, né? Fica até um pouco difícil falar sobre esses que já partiram, né? E um deles era o saudoso José Barbosa Dantas, tio do William, né? Que é um dos homens que fez história nessa cidade, não só ele, mas como José Pereira também, que Deus o levou para si também, né? E as composições, as canções que eu canto, a maioria é do saudoso José Barbosa. E eles nos ensinaram, sempre estavam a nos ensinar. Fui evangelizado por esses homens, né? Laércio Galvão, que é meu pai na fé, que falava do amor de Deus para mim, né? E no ano de 1995, eu tive um encontro com o Senhor, né? Deixei tudo para servir o Senhor, para aceitar esse Jesus tão maravilhoso que fez tudo por nós. Amém. E o meu chamado para a obra eu deixei tardar um pouco, sabe, Anésio? Porque, como você sabe um pouco da história que eu lhe contei lá no Maranhão, eu fugi muito. Eu fugi durante 15 anos do ministério, né? Depois de já ter feito obras, e eu achava que não era para mim esse negócio de pastor, de estar na frente de trabalho, mas Deus é aquele que chama os incapazes para capacitar para a sua obra, né? E eu me sentia incapaz, como Gideão se escondendo, malhando trigo no lagar, né? Um lugar que não era para malhar trigo, né? Eu estava num lugar oposto, diferente, né? Quando Deus me chamou. E nós temos que entender uma coisa, que Deus não se prende no nosso passado nem no nosso presente. Ele é aquele que conhece o nosso futuro. Por isso ele nos capacita e nos envia para fazer a sua obra, né? Como diz a palavra, grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. E nós, como remanescente, nós rogamos ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros para essa seara do Senhor. Aleluia. Eita, irmão Ednelson, é bênção, viu? Poder falar do amor de Deus, poder abrir esse espaço aqui, saber daquilo que Deus tem feito na sua vida. E assim, esse teu testemunho é importante também, por quê? Porque como você, tem muitas pessoas que talvez estão na live ou vão assistir, que tem essa dificuldade, que se retraem, que estão talvez fugindo do chamado. Eu acho que um dos recados que Deus deu aí através da tua vida aí é que, independente da hora, por mais que a pessoa se esconda, chega uma hora que ela tem que assumir quem realmente ela é.
Porque não se trata daquilo que a gente faz, mas se trata de quem a gente é. Poder ouvir você compartilhar sobre isso aí é importante. Eu sei que tem irmãos aqui que de fato já foram abençoados só com essa introdução, com a canção e com essa introdução aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, no meio de tudo isso, assim, como é que Deus gerou no teu coração, depois de tanto tempo fugindo? Porque é o que tu falaste, né? Tu passou um tempo em que você já não estava dentro. Talvez você tenha dito assim, tenha parado de correr e disse, opa, daqui ele não me alcança mais. Estou seguro nesse lugar aqui. Mas aí Deus chega e começa a gerar algo no teu coração. Como foi isso no teu coração em relação à missão novamente, esse abraçar daquilo que Deus tem para a tua vida? Deixa eu te falar. Eu fui carreteiro por 12 anos e numa das minhas últimas viagens, eu estava num restaurante, você conhece essa história, e ali tinha 2 grandes homens de Deus falando acerca das coisas de Deus, da obra de Deus, e ali foi um despertar para a minha vida, foi um recomeço de tudo, né? Pastor Fernando Monte e pastor Anésio Júnior, que é você, né? Ali vocês fizeram uma oração por mim, naquele dia, na porta do restaurante, em setembro de 2015. Me lembra aí? 2015, né? E ali o Fernando Monte falou que via minha vida estacionada como aquela carreta há 15 anos. E era o tempo que eu estava fugindo, né? Isso foi em setembro. Quando foi em março do ano de 2016, nós estávamos juntos, que foi surpresa para você, né? Lá na Convenção de Pastores de Itajaí, Santa Catarina, no Mevan, né? Lugar que não tinha para ninguém sentar, e de repente surgiu um lugar do meu lado, e você ia passando, eu me atraquei no teu pescoço, comecei a chorar, e você, sem saber o que tinha acontecido, mas quem é você? Eu digo, eu sou aquele que você orou por mim na porta do restaurante. E foi assim, daquele dia em diante a minha vida mudou, eu fiz uma retomada de ministério, e as coisas foram só acontecendo na minha vida, né? Deixei estrada e assumi o ministério pastoral, Deus me deu grandes livramentos, e o chamado para a obra missionária no Marajó foi uma coisa puramente de Deus. Uma coisa é, Anésio, quando você faz as suas próprias programações, Deus permite, mas outra coisa é quando Deus programa a sua vida diante de um propósito para que você cumpra esse propósito. E eu procuro viver sempre dentro do propósito que não é meu, que é do Senhor, e isso tem trazido alegria e paz ao meu coração. Já é 1 ano e 7 meses nessa obra missionária lá da Ilha do Ganhoão, né? Ilha do Marajó, pertencente ao município de Chaves, né? Estamos ali fazendo a obra missionária, né? Mando um abraço para todos os meus amados irmãos, né? Desde Arauá, Saracura, Pompé, Redenção, Vila Nazaré, Vila São Pedro, Rio do Seco, Rio das Cinzas, Rio das Pedras, Jambu, Iapucu, Santa Bárbara, até o Arapixi. Eu mando um beijo para esse povo que tem me recebido, que tem me honrado, respeitado, que nós temos caminhado juntos, e junto nós estamos realizando grandes obras para que o nome dele seja glorificado. E uma das minhas maiores preocupações, Anésio, no chamado, é simplesmente Mateus 28:18. Eu começo com esse texto sem conversar contigo, meu Deus. É uma das coisas que mais me motiva, tá? Que Jesus fala sobre ide, fazei discípulo.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Então, essa é a maior preocupação minha. Eu vou para as cartas de Paulo, que a sua grande preocupação era essa: fazer discípulo, deixar nos lugares, voltar para visitar, para saber como era que estava, sabe? Porque pastor, evangelista, missionário, não é dono de igreja, não é dono de ovelha. A igreja tem um dono, as ovelhas têm um dono e um senhor. Amém? Eu fico muito triste quando alguém diz a minha igreja, as minhas ovelhas. Isso é lamentável. Infelizmente, muitas pessoas usam esse termo, né? Que no meu conceito e no conceito bíblico é errado, né? As ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor. Deus nos levantou para fazer missões, ensinar essas pessoas, fazer discípulo e da maneira que a Bíblia nos ensina. Não é da maneira que o homem quer ensinar, formar discípulo, mas da maneira que a Bíblia nos ensina. Amém, amém. Eu creio nisso. A gente conversava ontem sobre essa preocupação de discipular, de treinar pessoas, de abençoar vidas com um direcionamento de um ensino puro, santo, né, por meio da Escritura. A gente compartilha, a gente comunga desse ideal. Eu louvo a Deus por isso, irmã de Nelson. E assim, eu vou colocar um vídeo. O vídeo, eu não sei o porquê, ele rodou sem o áudio do vídeo. Então, a gente vai ficar meio que como um slide. Eu vou colocar aqui de lado, e aí vou te deixar de lado do vídeo, e aí tu vai narrando e vai falando para os irmãos. Eu vou tirar aqui a minha tela, vou deixar a tua tela e o vídeo, e aí você vai mostrando um pouco. Pode ir no fundo aí. A gente vai continuando. Deixa eu colocar aqui o vídeo aqui. Irmãos, preste atenção nesse vídeo. Quanta riqueza você vai ver aqui em alguns minutos. E dá início aqui o vídeo sobre a missão Marajó. Essa aí é minha esposa, Odineia Marques. Estamos vindo de uma obra, inauguração de uma igreja. Lá, a igreja do Iapucu, missionário Otávio. Aí está eu, ela, Rayane, meu filho Adam. Isso aí é as nossas saídas missionárias, viagens missionárias. Eu e missionário Edmar, homem de Deus que tem nos acompanhado em todas as jornadas, né? Ele é o homem que fica lá na sede de São Pedro, na minha ausência. E nós saímos mensalmente, semanalmente, para distribuir ceia nos lugares mais distantes, né? Aí a Redenção, aí é Arauá, família do irmão Lico, irmã Rosa, né? Filhos, netos, aí é irmão Pedro, irmã Bárbara, né? Nós estamos a distribuir ceia e a gente sempre está a navegar lá, né? Aí é batismo, né? Na comunidade de Arauá, né? Estamos batizando. Aí é na Arauai, né? Arauá, batismo. Aí é no Pompé, comunidade de Pompé, batismo, né? Aí é na Redenção, né? Na residência do irmão Ladico. Aí é a igreja do Iapucu, que foi inaugurada o ano passado, né? Missionário Otávio, missionária Juscelina e sua família. Aí o culto de inauguração, né? Onde nós estávamos lá, foi 2 dias de festa, para a glória de Deus. Aí missionária Juscelina e missionária Otávio. Aí a família junto, minha esposa, missionária Juscelina, filhas. Aí a reabertura da igreja do Arapixi, que fica um lugar mais distante, onde nós temos que pegar a costa do oceano e navegar quase 3, 4, 5 horas, dependendo da embarcação que a gente for. Aí eu estou refazendo o barco, né? Para a gente trafegar, um barco que tem a capacidade para 15 pessoas, e nós reformamos, falta só os detalhes finais, pintura, calafeto. Estamos terminando esse mês, em nome de Jesus. Essa é a lancha Missão Marajó.
Estamos sempre juntos a fazer a obra. É nós. Aí estou fazendo um quarto em cima na igreja, né? A casa pastoral, né? Estamos finalizando, né? Quando eu chegar lá vai ser finalizada, né? Essa obra aí de casa pastoral, graças a Deus. Missionário Otávio está sempre conosco, né? Aí alguns trabalhos do barco, eu, irmão Edelso, irmão Edson, né? E aí a construção da laje, cobertura do templo sede Vila São Pedro, né? Que é onde fica a sede da IBMA Missão, né? Aí nós estamos finalizando a parte de laje. Aí missionário Edmar e irmão Paulo lá do Arapixi. Aí nós implantamos 5 filtros, mini filtro nas comunidades, né? Os filtros americanos que foi doado pelos missionários que nos visitaram em maio do ano passado, né? Aí é no Iapucu, né? E aí é a pesca artesanal, em que nós fazemos a pesca tanto para nos manter, como também para dividir para quem precisa, né? A gente traz, divide lá, e a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? A lei da sobrevivência, né? Às vezes a gente tem tudo e não tem nada, né? E tem que aprender a pescar, porque senão você sabe como é, né? Então tem sido uma bênção, né? E a gente sempre sai todos os meses para, pelo menos 1, 2 vezes por mês, para fazer esse tipo de pesca, né? Olha, a minha aí não veio quase nada, mas deixa eu te mostrar aí a do missionário Edmar. Missionário Edmar, missionária Rosa, aí está ela armazenando peixe, né? Olha aí, selva, 100% selva. Olha aí, missionário Edmar, homem de Deus, pescador, nativo da ilha, né? Missionário Edmar, né? Um homem que é uma bênção na mão de Deus. Tá aí a nossa pescaria nesse dia aí, já foi uma pescaria bem melhor, né? E tá aí, ó. Isso aí é outra pescaria, né? E a gente sempre faz esses trabalhos, né? De compartilhar aquilo que a gente tem, e Deus só tem nos abençoado a cada dia através desse nosso trabalho. Glória a Deus. Amém. Que coisa poderosa, viu, Ednilson? Eu sempre admirei assim a tua vida, sempre quando a gente teve a oportunidade de conversar, de estar junto, assim, sempre nas nossas conversas, às vezes tu viajando, estava passando, a gente conversava, e assim, eu sempre louvei a Deus pela tua vida, mas poder olhar esse trabalho constrange. Por que constrange? Porque às vezes a gente acha, no meio de todo o conforto, no meio de toda a facilidade que a gente tem aqui, que a gente está fazendo alguma coisa. Quando a gente se depara com um tipo de trabalho desse aí, que praticamente não tem outro meio de transporte que não seja um barco, é tudo por barco. E tudo acesso que não é fácil. E assim, ver a tua disposição em fazer, o teu amor em fazer, é para nos constranger. E assim, para que isso possa gerar no nosso coração o desejo de se engajar. Porque assim, o que é que acontece? A gente vai, tem irmãos aqui na live, viu, que já disseram que querem ir também. A gente vai. Mas o principal de uma live como essa, e as lives cumprindo o ID, elas vão ter o intuito de quê? De gerar no coração da igreja local o desejo por se envolver primeiro no lugar onde ela está. Porque assim, não adianta nada a gente passar 1 semana, 2 semanas aí contigo lá no Marajó e voltar para dentro de Bom Jardim, de Maracassumé, seja de onde for a igreja, e continuar sem engajar, sem envolver na realidade da igreja local.
Então a gente precisa se envolver com a realidade primeiro da igreja local e fazer esse tipo de trabalho que o Senhor nos ordena. É uma ordenança de Deus. E você tem cumprido isso, isso é maravilhoso. E assim, dentro do que eu estou falando, já surge uma outra pergunta. Qual é ela? Como foi o início desse trabalho e quais são os desafios que você encontrou nesse início de trabalho e hoje quais são os desafios que você tem lá no Ganuão, não é isso? Isso. Como foi o início do trabalho, que você perguntou primeiro, né? Isso. Qual foi o maior desafio, né, no começo, né? Uhum. O maior desafio chama-se ausência de família, né? Esse foi e tem sido o meu maior desafio, né? Em estar lá, nem sempre estar com a família, porque você sabe que nem todo mundo foi preparado para navegar, enfrentar a maresia, né? Então, já sofri naufrágio, né? Já fiquei no prego de barco para ter que nadar um pouco, né? Graças a Deus que Deus me preparou para aquele lugar. Eu me sinto privilegiado, né? Me sinto privilegiado porque eu vou para a história de João Batista. João Batista foi preparado 30 anos para cumprir o ministério de 6 meses, né? E eu fui preparado muito para nadar, para construir, para fazer as coisas. Então, mas o maior desafio ainda continua sendo a ausência de família, né? Porque nem sempre minha família pode estar comigo, né? Uhum. E os desafios são muitos, né? E a gente tem que sair de um lugar para o outro, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque quem faz o horário é Deus, a gente sai pela maré de uma comunidade para outra, né? Tem lugares que eu já chego à noite, tem lugares que eu tenho que sair pela madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Isso aí para mim é normal. Eu vejo o seguinte, porque tem pessoas que saem da sua casa, tá? 4 horas da manhã para a escola bíblica dominical na sede São Pedro às 8 horas da manhã. Então, se eles fazem isso, por que eu não posso fazer, né? Meu Deus. Já fui dirigir culto, eu cheguei na comunidade 3h30 da tarde, né? Para esperar até 7 horas da noite para dar maré para a pessoa do outro lado do rio atravessar para assistir o culto, né, irmãos? Então, eu penso assim, se eles chegam cedo na sede para esperar 3, 4 horas de tempo para a escola bíblica dominical, por que eu não posso esperar eles 3, 4 horas de tempo para a maré chegar, para eles poderem atravessar, né? E os desafios lá são constantes, né? Ou seja, nem tudo eu mostro, porque nem tudo dá para filmar. Mas os desafios maiores, eles não são mostrados. Tipo assim, um naufrágio, sofrer um naufrágio em alto mar, na costa do oceano, não dá para filmar, é impossível, né? Então você tem que ir nadando e dar seu jeito. Você chegar no culto 7 horas da noite, depois de um naufrágio, e ministrar todo molhado, do começo ao fim. Mas isso é gratificante, isso traz alegria para o nosso coração. As visitas que nós temos que fazer, né, que é por terra, mas não é terra seca, é lama, que às vezes você enterra acima do joelho, você tem que sair engateando que nem criança que não sabe andar, né? E passar por cima daqueles pés de açaizeiro, em cima do riacho de 15 metros, sem nada, só no seu equilíbrio. Se você bobear, dançou, caiu no riacho, a água leva, né? Mas isso é muito gratificante, cara. Isso aí não tem preço. E você viver dentro de um propósito é algo divino, é uma coisa, é você viver dentro do sobrenatural, tá? E o que nós precisamos fazer é dar resposta para o nosso chamado. Aleluia! Eu creio nisso, eu creio nisso. Que coisa maravilhosa. Ednelson, eu fico, assim, é impactante. Eu sei que muitas pessoas aqui vão ficar marcados, já estão sendo marcados com o que Deus
tem feito. Assim, você falou dos desafios, só que a gente olhou alguns avanços aí que já começaram a acontecer, algumas outras fotos não entraram, mas eu queria que tu compartilhasse um pouquinho também, porque às vezes a gente vê o irmão falando e diz, meu Deus, tem muita dificuldade, mas em meio a todas essas dificuldades, Deus tem usado você com uma equipe ali, vocês têm avançado. Como é que está essa questão desse avanço? O que vocês já fizeram a nível de estrutura, a nível de alcance de pessoas? Enfim, fala um pouquinho para a gente também sobre isso. Olha, isso tem sido uma obra muito, assim, é algo sobrenatural. Ou seja, eu quero deixar bem claro para os telespectadores, né, dessa live que eu não aprendi a pedir nada para ninguém. Não é orgulho, é porque acima de mim existe um Deus que tudo pode. E Deus Aleluia. tem suprido as nossas necessidades de maneira sobrenatural. Eu nunca fui de mostrar nem para os meus pastores aquilo que eu estou realizando lá. Eu mostro, às vezes, no privado, olha aqui, nós estamos realizando esse tipo de obra, né? Mas nem tudo a gente fala, porque você sabe que eu tenho uma dificuldade para isso, né? E nós passamos 2 meses na ilha obedecendo essa lei que não podia ter culto, né? E, em hipótese alguma, me surgiu preocupação nenhuma em relação às finanças, porque eu prego um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém? Eu prego um Deus que cuida de mim e de você, que supre as nossas necessidades. Então, não existe pandemia, não existe dificuldade para quem vive dentro de um propósito. E eu quero dizer algo muito forte, eu tenho vivido isso, né? O que acontece lá, as construções, o que nós fazemos, nós não recebemos ajuda de nenhum canto, né? Com os nossos recursos próprios, com as nossas ofertas locais, né? E são muitas obras que nós temos feito, né? Além da inauguração da igreja no Iapucu, a reabertura da igreja em Arapixi, né? Nós pegamos o templo sede só na laje, já levantamos as colunas, cobrimos, estamos finalizando a parte de laje lateral, né? Casa pastoral, o barco, tudo isso a gente faz com recurso próprio, né? Eu sempre digo desde o começo, né? Eu digo assim, nós vamos fazer tudo isso, nós. Não é porque pastor Ednelson Nogueira está aqui, é o tempo que Deus determinou para nós vivermos agora. É tempo de avançar, é tempo de construir. E mais importante não é a construção de uma igreja, a inauguração de uma igreja, a reforma de um barco, né? Refazer a casa pastoral. Isso não é tão importante. O importante é investir no reino, nas vidas, né? E isso, sim, nós temos vivido isso na ilha e tem sido algo espetacular, maravilhoso, né? Deus tem agido. Uma coisa eu me lembro de uma ministração, eu sempre menciono essa ministração. O que é melhor é ter ou depender? Se você tem, você faz o que quer, né? Você compra o que quer, né? Mas se você depende, você ora mais, você busca mais, o milagre acontece e as maravilhas de Deus são notórias. É isso, aleluia. É isso, glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus. Eu queria, Ednelson, que assim, a gente pensa em como trazer a palavra para os irmãos, como tornar mais acessível na cabeça dos irmãos tudo aquilo que Deus tem permitido que você seja instrumento na mão dele para que aconteça lá. E a gente já falou desde o chamado da salvação, do chamado, de como Deus gerou no teu coração a questão da ida para o Marajó, esse desafio inicial,
tudo isso que você já tem avançado. E assim, uma coisa que eu imagino, porque é cabeça de pastor, cabeça de quem cuida de pessoas. Você começa a avançar, você começa a entrar num nível de conquista como esse, Deus vai gerando coisas novas no nosso coração, a gente vai entrando numa perspectiva, numa visão sobre algumas coisas. E assim, eu queria que tu compartilhasse um pouco com os irmãos que estão aqui, com os que vão assistir, porque dentro dessas perspectivas, quem sabe Deus não vai saltar algo no coração de algum irmão desse aqui, que ele vai ser bênção, vai ser cooperador nessa perspectiva a nível de futuro. Então eu queria que tu compartilhasse um pouco conosco assim, sobre essa perspectiva de futuro. A gente sabe que a pandemia aí, ela limitou nesse momento a questão do acesso, da ida e vinda em algumas situações, mas como você mesmo testemunhou, em meio a tudo isso, Deus sempre teve a sua boa e poderosa mão guardando, abençoando, liberando vocês para aquilo que Ele tem no propósito para a vida de vocês. Então, dentro disso tudo, assim, qual é a perspectiva que vocês, como igreja lá, estão nutrindo em Deus para esse tempo? Olha, o futuro a Deus pertence, né? Mas um homem não pode viver sem planejamento. Verdade. Sem plano, né? E eu vou mais uma vez para Mateus 28, 18. A maior preocupação é formar discípulo. A perspectiva para o futuro é formar discípulo, né? E a nossa oração é que Deus envie pessoas para nos ajudar nesse sentido, lá na ilha, né? Para que a gente possa estar formando discípulo, para eles mesmos assumirem essa obra lá, né? E eles precisam. É o ide de Jesus, né? Ide, fazei discípulo. Então, a perspectiva para o futuro é de avançar cada vez mais, né? Na graça, no conhecimento, vivendo dentro de um propósito. E isso é a nossa perspectiva para o futuro, né? Não só em termos de construção, né? Porque Deus nos direciona e nos dá ampla visão do que deve ser feito no trabalho, né? Além de outras congregações, né? De pessoas que estão sendo alcançadas, né? Que vão ser alcançadas, né? Anésio, eu vou para aquela palavra lá da rainha de Sabá, que ela ouviu falar sobre Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, né? Então, eu falo muito pouco do Marajó. Isso que eu tenho falado até agora é muito pouco, porque no dia que você for lá, você vai fazer que nem a rainha de Sabá. Não é nem a metade do que tu me falasse. É outro mundo, tá? É um povo hospitaleiro, é um povo que respeita, que honra. Eu sempre digo o seguinte, lá um pastor é um referencial para a vida deles, um pastor lá é tudo. Eu não digo só para o público da igreja, para o povo evangélico, mas para todos, porque lá não tem polícia, lá não tem muito remédio, lá não tem padre, lá não tem juiz, né? Lá, então, um pastor lá é tudo para aquele povo e a gente tem que se virar nos 30, muitas das vezes a gente está cansado, né? Está cansado, a gente passa às vezes, muitas das vezes eu passo 10 dias navegando para visitar todas as comunidades e tem dia que a gente está estourado, mas de repente chega alguém precisando de uma oração, né? Alguém que nem da igreja frequenta e a gente fica sensibilizado, né? E a gente, de repente, Deus nos renova e a gente vai, olha, acontece. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. É como uma das canções que eu coloquei no vídeo, que é de Ministério Zoe, eu não vou lembrar aqui de cabeça, é uma música que fala de chamado, eu não sei se o nome é O Chamado, mas na música fala, o teu chamado é maior que a minha própria vida.
eu acho que quando a gente entende isso, a gente vai viver esse nível de entrega que tu tem vivido. A se perguntar, o nosso intuito nessas lives é conversar com pessoas que têm vivido dentro daquilo que Deus confiou a elas um trabalho específico. E eu acredito que a gente vai descobrir ao longo dessas lives isso, que as pessoas entenderam que aquilo que Deus chamou, porque Deus chamou, e aquilo que Deus confiou é maior do que a nossa própria vida. Quando a gente entende isso, a gente pode ser a resposta, como você tem sido lá para aquele povo. Porque, Ednelson, eu imagino, dentro do que a gente está falando, e eu quero aqui pedir, logicamente, que você nos abençoe com uma palavra de encorajamento para a obra missionária, de engajamento para a obra missionária, da gente abraçar essa verdade para a nossa vida também. Mas eu imagino assim, Ednelson, olha que, assim, tu não chegou a falar disso, mas eu não sei se tu queres falar antes de dar a palavra de encorajamento aqui para os irmãos, mas lá os irmãos passaram um período, que eu não vou especificar aqui o tempo, mas passaram um período à espera de um pastor, à espera de um líder, e não foi um período pequeno. Tu já parou para analisar que a tua vida é resposta de oração daqueles irmãos? Quando nós cristãos, assumirmos o nosso papel como cristãos, a gente vai entender que a gente vai ser em Deus resposta de oração de muitas pessoas. E isso é específico. Eu queria passar essa bola aí para ti agora, e aí tu já está aqui liberado também para trazer essa palavra de encorajamento aí, e logo após a palavra de encorajamento, já chama o nosso irmão aí para a gente fazer mais um louvor aí para adorar a Deus. Anésio, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus é Senhor do tempo, e em tudo o Senhor tem um propósito. Quando de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né? Isso. Até Mateus, foram 400 anos sem Deus levantar nenhum profeta, não é verdade? Então, Deus é Senhor do tempo, Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre digo assim, foi um tempo que Deus deu para vocês estarem sem liderança. E vocês precisam entender o tempo de Deus. Então, durante esse tempo, hoje eles testificam, testemunham que eles oravam ao Senhor para que o Senhor mandasse uma pessoa que correspondesse ao pedido deles, às necessidades que a igreja tem, né? E Deus falou muito forte no meu coração em relação a esse chamado, mesmo sem eu conhecer Ganhoão, né? Eu vi na placa lá, a Igreja Batista Missionária em Ganhoão, não sabia nem onde era, né? E também não falei, no final, meu pastor falou, pastor Oswaldo, leva o pastor Ednelson, deixa lá no Ganhoão. E eu digo, onde é esse lugar? Aí ele perguntou, você tem problema com água? Eu digo, não, eu tomo água de cacimba, de rio. Ele disse, opa, é esse homem. Aí ele disse assim, e com telefone? Lá não pega telefone. Eu digo, meu sonho está num lugar desse que não pega telefone. Né? E eu fui para lá, e antes de ir, eu estava meio que um pouco assim, a minha mente assim, sabe, conturbada, de tanto pensar nesse lugar, e eu orava assim, Deus, tira esse lugar do meu coração, porque eu estou para ficar maluco. Mas aí, quando Deus tem um propósito, Deus trabalha em cima, né? E tem sido uma bênção, né? E foi um tempo que Deus deu para esse povo estarem sem liderança, né? E eu sempre digo para eles, as coisas estão mudando, as coisas mudaram, não é porque eu estou aqui, mas é um tempo que Deus estabeleceu para mudança, para restauração, né, dessa obra, né? Então tem sido uma bênção. O certo Anésio, quando nós correspondemos a um chamado, né, ao chamado de Deus, e não somos movidos por dinheiro, mas por amor, as coisas acontecem. Né? Verdade. E
A palavra de encorajamento já pode ser agora, já? Fica à vontade. Eu sempre prego e digo o seguinte: nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, cada membro tem a sua função. Não adianta quem não prega querer pregar, não adianta quem não canta querer cantar, não adianta querer fazer missões sem ter chamado para missão, né? Então, cada um no seu devido chamado, no seu devido lugar, cumprindo o seu propósito. Muitas pessoas falam de missão, mas eles falam de missões internacional, interestaduais, não sabendo que aqui bem próximo de nós, né, tem um povo que precisa, que necessita, como lá no lugar que eu estou, uma região ribeirinha, que faz parte do Pará, que faz parte do Brasil, é a Amazônia, onde tem um povo que necessita de alguém que vá, ensine, caminhe junto com eles, né? Então não adianta você querer fazer missão noutro canto, se você não tem chamado, né? Eu mesmo não queria sair da minha cidade, São Francisco do Pará, para ir fazer a obra missionária em canto nenhum. Mas eu estou atendendo a um chamado de Deus, tenho convicção, quero viver esse propósito que Deus tem para a minha vida e quero viver o tempo dele, esse propósito, não o meu, né? Quando chegar o tempo, eu não quero passar nem um dia mais. Que Deus levante meus pés no mesmo dia, na hora, no tempo certo, quando se cumprir o propósito para a minha vida naquele lugar. Por isso que nós estamos trabalhando, né? Tanto nas vidas, como em termos de construção, para que o próximo que for assumir lá não tenha tanta dificuldade, porque, tipo assim, alguém chega comigo lá, os jovens, né? Pastor, o que é que o senhor não sabe fazer? Eu digo, muita coisa eu não sei fazer. Porque o senhor faz tudo. Eu digo, eu já fazia antes. Deus me preparou para isso. Para o próximo que vir, não ter dificuldade, né? Porque nem sempre todo mundo foi chamado para construir, né? Para restaurar, para consertar, né? Tem gente que não sabe pegar uma chave de fenda, né? Então, graças a Deus, o Senhor nos deu vários talentos para trabalhar, para botar a mão na massa, botar a mão na chave, no martelo, no prego, na foice, na enxada, na roçadeira, né? Então a gente faz esse tipo de trabalho, né? Navega, né? Pilota, vai na rabeta, vai na lancha, vai no barco, né? E isso é uma necessidade que tem na ilha. Então, a minha palavra de encorajamento para aqueles que têm vontade de fazer missão, que você seja a pessoa certa, no lugar certo, atendendo um chamado que não é de você, atendendo um chamado que não é do homem, mas um chamado que é de Deus, né? Porque nem todos foram chamados para fazer missões, nem todos foram chamados para pastorear, nem todos foram chamados para ser profetas, mestres. Não, cada um no seu devido lugar, atendendo o seu chamado, porque nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E outra coisa eu digo, não se sinta inútil na obra de Deus, porque ninguém é inútil na obra de Deus, quer seja porteiro, quer seja o zelador, quer seja a pessoa que limpa o banheiro, quer seja a pessoa que intercede, que ora, nós somos o corpo e precisamos estar juntos. Eu só não posso fazer a obra, né? Porque eu não sou o corpo inteiro, eu sou uma parte, um membro do corpo. Eu preciso dos meus pastores, dos meus líderes, né? E nessa live quero mandar um abraço para a liderança da Igreja Batista Missionária da Amazônia, em Belém do Pará, meu pastor Raimundo Monteiro, né? Meu líder, evangelista Marcelão, pastor Oswaldo, pastor Flávio, né? O nosso pastor aqui da cidade, pastor Rogério Pereira,
Nosso pastor Elias Cecim, que está aqui conosco também, chegou para nós trabalharmos juntos nessa obra, né? E é isso aí, meu amado. Fazer missões. Missão, ela nasceu no coração de Deus, né? Então, você que tem um chamado, não deixe tardar. Dê resposta para esse chamado, mas faça segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem, nem segundo a tua vontade. E nem por interesse, mas faça por amor. Amém. Glória a Deus. Que mensagem poderosa aí para que a gente, de fato, converta o nosso coração e entenda, né, que cada um tem um chamado, tem um propósito que Deus nos estabeleceu na casa e no corpo, sobretudo, para que a gente tenha a nossa função. Quando tu estavas aí ministrando, eu me lembrei, eu até coloquei esse texto lá no final do vídeo, lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, aonde é que a gente vai ter um trabalho e esse trabalho ele não vai ser em vão? Só tem um lugar, Ednelson, em que a gente vai trabalhar e que esse trabalho ele vai ser realmente fecundo, ele realmente vai ser próspero. Só tem um lugar onde a gente não tem perigo de falhar, quando a gente for trabalhar para o Senhor e quando a gente estiver no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém. Quando Deus ele salta isso ao nosso coração, aí a gente vai aprender a ser firme e constante. É o que você tem sido, firme e constante. Você tem sido abundante na obra do Senhor, por quê, meu irmão? Porque você entendeu que na mão do Senhor o seu trabalho não é vão, não é para você, não é para homem que você tem feito, não é o seu nome que está lá naquilo que está sendo construído. Você tem essa consciência e eu posso testemunhar disso porque eu lhe conheço. Eu louvo a Deus por esse tempo aqui. Só complementar uma coisa que você falou que é importante. O apóstolo Paulo, quando ele começa a fazer missões, ele começa a fazer missões a partir de Antioquia. Ou seja, ele não fez missões a partir de si mesmo. Tinha uma igreja local enviando ele. É importante que as pessoas saibam que a missão Marajó, ela tem uma igreja por trás, abençoando, enviando, respaldando, orando, ajudando, estabelecendo. Tem uma liderança, isso foi importante que você fale, porque o nosso grande erro, às vezes, vai ter muito jovem aí, vai ter menino aí ouvindo a gente, e na ânsia de fazer, quer sair sozinho, sem respaldo, sem direção, e termina se frustrando. Por quê? Porque o chamado ele nasce na igreja local. A missão Deus entrega para a igreja local, e a igreja local envia. Amém? Eu quero deixar agora vocês aí para o louvor, logo após o louvor, tá bom, nos abençoando. Eu quero fazer as minhas considerações finais aqui, tá? Vontade. Quero agradecer, em primeiro lugar, a minha esposa, que tem sido constante nas orações, na intercessão, companheira, né? Ela nem sempre vai, mas fica intercedendo. Vai do mesmo jeito, né? E agradecer aos meus filhos, né? Que têm me apoiado nesse trabalho, né? Marília, mulher de Deus, Risaldo Pereira, meu genro, Isaac, o Amon, que é o mais velho, Amon Ricardo, músico por excelência, que tem nos apoiado nesse trabalho, meu filho Paolo, né, a Bianca, a pequena Laura também, posso dizer, né, que sempre vai conosco, no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa lembrança, o Adam, né, que é homem de Deus, meu filho mais novo, que já foi 2 vezes lá, né, a Leide, um beijo no coração, Leide, pelo apoio, pela força, né? Toda a igreja, né? A igreja de São Francisco do Pará, na pessoa do pastor Rogério Pereira, na pessoa do pastor Elias Jorge Cecim,
irmã Ivanete, pastora Clívia, né? Enfim, todas as pessoas, a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, né? Ministério Batista, lá de Belém do Pará, e ao povo do Ganuão, de Arauá até o Arapixi, meu muito obrigado, né? Rio das Pedras, Iapucu, Santa Bárbara, Rio do Seco, Rio das Cinzas, Rio das Pedras, Jambu, Vila São Pedro, Pompé, Redenção, Vila Nazaré, meu forte abraço, amo vocês e vamos estar sempre juntos nessa missão, tá? E amo vocês. Eu gosto daquilo que eu faço e amo o que faço por amor, em primeiro lugar, ao Senhor. Porque eu sei que a honra e glória é só para Ele. Nós somos simplesmente um instrumento, né? Quero agradecer meu amado e querido irmão, músico, William Dantas, né, que está sempre conosco, nos apoiando, né? Está gravando meu terceiro CD acústico, né? Brevemente nós vamos lançar esse CD, só daquelas músicas antigas, né? E agradecer também ao Bispo Anésio, do Ministério Apostólico, né? ID, né? Muito obrigado pela pessoa que você é, pelo carinho, pela consideração, pela oportunidade que tem nos dado de estar aqui juntos nessa live, tá? Você não sabe o que você representa para mim, porque eu ainda talvez não tive oportunidade da gente conversar assim, cara a cara, faz muitos anos que a gente não se vê, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar essa oportunidade, tá? Eu amo você de coração, eu estou na torcida, na oração pelo seu ministério, pela sua vida, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, né? Você é uma pessoa que tem cuidado de mim. Quando eu estava na estrada, a gente conversava, combinava, sempre se via, né? E nós estamos juntos. É isso aí, irmãos. É com esse coração de cumprir o ID, é com esse coração de saber que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É com esse coração de buscar ser firme e constante, em buscar ser abundante no Senhor, que a gente está fazendo essa live quinzenal. No dia 10, nós estaremos com o pastor Márcio Matos, lá de Imperatriz, tá bom? Nós estaremos também com o pastor Hércules Ruivo. Ele vai estar falando sobre a igreja perseguida. Aliás, a igreja perseguida nós já tivemos. Ele vai falar sobre os povos não alcançados. E nós vamos finalizar essas 4 primeiras lives com o nosso amado irmão Júnior, lá de Belém. Ele é o idealizador e o diretor da Escola de Profetas. Então eu quero louvar a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Nosso intuito aqui é compartilhar de fato sobre a missão, sobre o propósito, fazer com que seu coração queime e pulse em favor de missões, que você possa despertar, em nome de Jesus, que você possa despertar para o chamado que Deus confiou a você. A todos os irmãos que ficaram aqui, que estão até o final aqui, eu quero só pedir mais uma coisa: compartilhe a live. Eu vou subir essa live com a parte da mensagem do Ednelson lá para o YouTube, viu? A gente vai ter a live lá no YouTube também. Muito provavelmente a gente vai colocar no IGTV só a parte da ministração. E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. A gente vai encerrando aqui com um coração muito grato a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs aí. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe vocês.